As pessoas de mente passiva são facilmente influenciadas pelas coisas externas. Elas são semelhantes a um cachorrinho brincando no lixo. E depois esse cachorrinho traz todo o lixo para dentro de casa. Assim são as pessoas passivas, influenciáveis. A Bíblia diz que devemos renovar a nossa mente a cada dia, né? Só que não costumamos fazer isso, né? Deixamos a nossa mente sobrecarregada com várias informações, com as mídias, né? Com a TV, com as notícias ruins, com a enxurrada de informações, né? Das mídias sociais, né? E nisso a nossa mente fica cheia de lixo. E como eu dei o exemplo desse cachorrinho brincando no lixo, que depois traz todo o lixo para dentro de casa, é a nossa mente. E para termos controle desse cachorrinho, né? O que devemos fazer? Devemos colocar uma coleira nele, né? Não deixar esse cachorrinho livre. Devemos ter o controle desse cachorrinho. Assim, esse cachorrinho não vai lá brincar. Você vai direcionar esse cachorrinho. E esse cachorrinho não vai lá brincar em qualquer lugar. E depois, quando esse cachorrinho voltar para casa, ele não vai trazer as sujeiras para dentro do exterior. É um exemplo que eu tô dando para que nós também venhamos ter controle dos nossos pensamentos. Não podemos deixar o nosso pensamento por aí solto, vagando solto, né? Não devemos acreditar em tudo que nós vemos. Por exemplo, eu olho para a janela da minha vizinha e falo: nossa, aquela vizinha, ela não tem zelo com a casa dela, porque ela não limpa a janela dela, né? Mas isso não é verdade. Pode ser que ela limpa a janela dela todos os dias e acabou de vir uma poeira sujar a janela dela. Pode ter chovido e espinado água na janela dela e a janela dela está suja, né? Mas quem está vendo ali naquele momento vai pensar que ela é assim, sendo que não é verdade. Ela tem capricho com as coisas dela. O que acontece é que na hora que eu vi, a janela dela estava suja. Não significa que ela não limpe a janela dela. Da mesma forma, é a nossa mente. Ela mente pra gente. Nem tudo que a gente vê é verdade. Nem tudo que a gente vê, a gente pode acreditar naquilo, né? Porque existem as meias verdades. E para isso não acontecer, nós devemos fazer perguntas. Não devemos ter medo de fazer perguntas, né? Há um exemplo meu de hoje. Eu fui na minha consulta, né, de pré-natal. E chegando lá, havia muitas pessoas, havia uma fila imensa. E a minha consulta estava marcada para 8h15
nessa manhã. Eu fui lá na frente, na recepção, e perguntei para a atendente: eu preciso ficar na fila? E ela respondeu: sim. Eu voltei para a fila e lá eu fiquei pensando: bom, essa fila está enorme. Se tem muitas pessoas e eu era a penúltima da fila, né? Se tem muitas pessoas e a minha consulta está 8h15 e se eu ficar nessa fila enorme, eu irei perder a minha consulta. Eu retornei à recepção e perguntei a ela: eu preciso ficar na fila? A minha consulta é 8h15 e se eu ficar nessa fila, eu não irei atrasar? Foi aí que ela perguntou o meu nome e olhou no computador e pegou os meus dados e eu entrei para ser atendida. Por falta de uma perguntinha que eu deveria ter feito. Por falta de não ter feito também a perguntinha direito e ela também não ter feito uma pergunta. Você tem consulta agendada? Né? Ela não me fez essa pergunta. E eu também não falei para ela assim, ó, de momento, eu não cheguei e falei para ela assim: eu preciso ficar na fila, a minha consulta é 8h15. E já era o que? Já era 8h20, por aí, né? Aí eu não fiz a pergunta certa para ela. Se eu tivesse chegado para ela primeiramente, né? E falado assim: a minha consulta é 8h15, ela teria me atendido, né? E da mesma forma é a nossa mente. Devemos questionar todas as coisas que vemos, né? Porque nem tudo que nós vemos, nem tudo que nós pensamos é igual a nossa mente está mostrando. A mente, ela não sabe distinguir, né? Muitas vezes ela não sabe distinguir a mensagem que é passada para ela, né? Que fica sendo verdadeira. Então, não devemos confiar totalmente na nossa mente. Quando acontecer algo, devemos perguntar, mas vem julgamentos, né? Sempre que acontece algo, mas nós devemos questionar se é daquele jeito mesmo, se é aquilo mesmo, se é daquela forma mesmo que as pessoas estão passando a informação, né? Pensem nisso, reflitam nisso. A mente nos sabota, a mente nos engana. Então, não devemos confiar totalmente nela e no que vemos, e também não devemos deixar ela livre por aí, vagando por todos os lados, buscando se contaminando com todas as informações das mídias sociais, dos jornais, né? Que muitas vezes a notícia que é dada se torna verdade, sendo que não é verdade, sendo que é uma mentira contada e que muitas vezes não vamos lá analisar os fatos, não é mesmo? E na Bíblia está escrito que devemos renovar a nossa mente todos os dias. Amém?
Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.